Olá! Um local de trabalho limpo, com cada coisa em seu lugar, pode ser um item fundamental para garantir a produtividade de uma empresa. Estamos falando de organização e também de disciplina, que é necessário ter para que essa organização seja mantida. Um ambiente organizado torna o trabalho mais saudável, seguro e agradável, melhora o aproveitamento do espaço, reduz o risco de acidentes e evita o desperdício de tempo na busca de documentos e na produção em si. Já a falta de organização leva a um excesso de trabalho que não gera resultados e acaba provocando a insatisfação dos clientes. Com a ferramenta que vamos ver hoje, você vai compreender como a organização pode tornar o funcionamento de sua empresa mais eficiente. Ela se baseia na metodologia 5S, criada no Japão pela empresa Toyota. O objetivo é simplificar procedimentos e otimizar recursos e tempo. Originalmente, cada S corresponde a uma palavra japonesa, que indica uma meta a ser atingida pelo empreendedor. Em português, os 5 S's significam senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de autodisciplina. O senso de utilização consiste em manter na área de trabalho apenas os utensílios essenciais para a execução das tarefas. Tudo que for desnecessário deve ser descartado ou guardado. O uso desse primeiro S provoca a redução de obstáculos e torna o trabalho mais ágil. O próximo passo é aperfeiçoar o senso de organização. Deixe as ferramentas e os equipamentos dispostos em uma ordem que facilite o trabalho. Assim é possível evitar movimentos desnecessários e acaba o risco de alguma coisa se perder no meio da bagunça. A seguir vem o senso de limpeza. A empresa precisa ser limpa diariamente. Essa prática deve ser adotada na rotina de produção e o melhor momento para fazer isso é após o expediente. Um local limpo evita acidentes e contaminação. O senso de padronização iguala a qualidade dos produtos e, como estabelece um padrão, garante que a quantidade de matéria-prima utilizada e o tempo gasto na fabricação sejam sempre os mesmos, evitando desperdícios. O último S corresponde ao senso de autodisciplina, que implica a constante observação das primeiras 4 metas. Ao adotar a filosofia dos 5 S's na sua empresa, tenha o cuidado de sensibilizar seus funcionários e colaboradores para que esses itens virem rotina. Ser organizado quando alguém está observando é comum, mas manter a organização mesmo quando ninguém estiver por perto, isso é ter disciplina. Esta foto foi tirada pelo seu Tanaka, no escritório da empresa dele, um pequeno mercado em um bairro de classe média da cidade. Ele decidiu começar por ali a implantação do processo de organização, para dar o exemplo aos seus funcionários. A foto ajudou a perceber que tinha muito mais coisa em cima da mesa do que ele efetivamente precisava para trabalhar. E isso, no final, só atrapalhava e provocava perda de tempo. Depois da foto, o passo seguinte foi listar tudo o que estava ali e separar conforme a frequência de uso. Seu Tanaka dividiu em 3 categorias. Primeiro, os objetos utilizados todos os dias, como computador, caneta e lápis, bloco de rascunho, calculadora e telefone. Depois, os materiais usados toda semana. Incluiu nessa parte as etiquetas autocolantes e as revistas de atualidades. E, finalmente, aqueles objetos manuseados mensalmente, como os boletos de pagamento e as cartas, que deveriam ir para o arquivo. Com esta classificação feita e seguindo as orientações da ferramenta, seu Tanaka organizou a mesa de trabalho e montou para ele mesmo um cronograma de limpeza, com o objetivo de manter o ambiente arrumado sempre e não apenas uma vez. Na tabela Data, Quem e Organiza o Que, seu Tanaka definiu que toda quarta-feira ele mesmo organizaria a mesa, as gavetas e o computador do escritório. Outra decisão que ele tomou foi a de deixar bem à vista as fotos do antes e do depois, para que todos os funcionários soubessem o que estava acontecendo e pegassem essa atitude como exemplo. Deu tão certo que em pouco tempo todos perceberam que é muito melhor trabalhar em um ambiente organizado e a própria motivação da equipe cresceu. Um dos setores em que a organização é fundamental é no cuidado com os documentos da empresa. Tem que ser possível encontrar facilmente a documentação, sempre que for necessário.
As contas a pagar e os comprovantes de pagamento devem estar disponíveis e agrupados por categoria. Assim, você reduz o risco de pagar 2 vezes a mesma conta e evita o perigo de esquecer o dia do pagamento de algum compromisso e precisar pagar juros ou até mesmo ter o serviço interrompido por falta de organização. Com a ferramenta de organização de documentos, você poderá gerir seu fluxo de recebimentos e pagamentos, controlando datas e o volume das entradas e das saídas que terá que realizar a cada dia do mês. Poderá antecipar pagamentos em caso de necessidade e agrupar as contas pagas por fornecedor. Terá também sempre à mão os principais documentos relativos ao seu negócio, caso precise ao lidar com bancos, fornecedores ou mesmo uma fiscalização do governo. Acompanhe o passo a passo. Separe os principais documentos relativos ao seu negócio. Separe todas as suas contas a pagar, boletos, cheques pré-datados. Compre 2 pastas sanfonadas. Em uma delas, organize os principais documentos da sua empresa, documentos municipais, estaduais, cartão CNPJ e recibos de contas pagas. Na outra, marque nas divisórias os números de 1 a 31, que serão os dias do mês. Na pasta dos documentos, você terá papeladas sempre à mão na hora que precisar. Na pasta Contas a Pagar, organize suas contas por data de vencimento. Cada conta no seu dia. Verifique todos os dias as contas a serem pagas, para não esquecer nenhuma. Faça uma análise da semana. Se muitas contas estiverem acumuladas no mesmo dia, antecipe o pagamento. Por último, guarde as pastas em um lugar seguro. Mantenha esses arquivos atualizados. Sempre que receber novos boletos ou tiver novos documentos da empresa, coloque nas pastas sanfonadas. Crie uma rotina, não deixe acumular. Agindo dessa forma, você não terá o problema do seu Tanaka, que não conseguia encontrar a documentação para apresentar aos bombeiros durante a vistoria de prevenção contra incêndio. Seu Tanaka aprendeu e hoje mantém todo o arquivo dele em dia. Implante organização em todos os setores da sua empresa e se prepare para crescer.